Meus amados irmãos, a paz do Senhor Jesus, estamos aqui uma vez mais para a nossa leitura diária da Bíblia e hoje nós estaremos lendo os capítulos 21, 22 e 23 do livro de Atos dos Apóstolos. Lembrando sempre que a versão que usamos é Almeida, Revista e Atualizada. Vamos lá então? Capítulo 21. Depois de nos apartarmos, fizemos a vela e corremos à direitura e chegamos a Cos. No dia seguinte, a Rhodes e dali a Pátara. Achando um navio que ia para a Fenícia, embarcamos nele, seguindo viagem. Quando Chipre já estava à vista, deixando à esquerda, navegamos para a Síria e chegamos a Tiro, pois o navio devia ser descarregado ali. Encontrando os discípulos, permanecemos lá durante 7 dias, e eles, movidos pelo Espírito, recomendavam a Paulo que não fosse a Jerusalém. Passados aqueles dias, tendo-nos retirado, prosseguimos viagem, acompanhados por todos, cada um com sua mulher e filhos, até fora da cidade, e ajoelhamos na praia e oramos. E despedindo uns aos outros, então embarcamos e eles voltaram para casa. Quanto a nós, concluindo a viagem de Tiro, chegamos a Ptolemaida, onde saudamos os irmãos e passamos um dia com eles. No dia seguinte, partimos e fomos para Cesareia, e entrando na casa de Filipe, o evangelista, que era um dos 7, ficamos com ele. Tinha este 4 filhas donzelas que profetizavam. Demorando-nos ali alguns dias, e desceu da Judéia um profeta chamado Ágabo, e vindo ter conosco, tomando o cinto de Paulo, ligando com ele os próprios pés e mãos, declarou: Isto diz o Espírito Santo, assim os judeus em Jerusalém farão ao dono desse cinto e o entregarão nas mãos dos gentios. Quando ouvimos essas palavras, tanto nós como os daquele lugar, rogamos a Paulo que não subisse a Jerusalém. Então ele respondeu: Que fazeis, chorando e quebrantando meu coração? Pois estou pronto não só para ser preso, mas até para morrer em Jerusalém pelo nome do Senhor Jesus. Como, porém, não o persuadimos, conformamos e dissemos: Faça-se a vontade do Senhor. Passados aqueles dias, tendo feito os preparativos, subimos para Jerusalém. Alguns dos discípulos também vieram de Cesareia conosco, trazendo consigo Mnason, natural de Chipre, velho discípulo com quem deveríamos hospedar. Tendo nós chegado a Jerusalém, os irmãos nos receberam com alegria, e no dia seguinte, Paulo foi conosco encontrar-se com Tiago, e todos os presbíteros se reuniram. E tendo saudado, contou minuciosamente o que Deus fizera entre os gentios por seu ministério. Ouvindo, deram eles glória a Deus e lhe disseram: Bem vês, irmãos, quantas dezenas de milhares há entre os judeus que creram, e todos são zelosos da lei, e foram informados todos a teu respeito, que ensinas todos os judeus entre os gentios a se apartarem de Moisés, dizendo-lhe que não deve circuncidar os filhos, e nem andar segundo os costumes da lei. O que há de se fazer, pois? Certamente saberão da tua chegada. Faz, portanto, o que vamos te dizer. Então, entre nós 4 homens que voluntariamente aceitaram o voto, toma-os, purifica-te com eles e vai depressa e faze a despesa necessária para que raspem a cabeça, e saberão todos que não é verdade o que diz a teu respeito, e que, pelo contrário, andas também tu mesmo guardando a lei. Quanto aos gentios que creram, já lhes transmitimos decisões para que se abstenham das coisas sacrificadas a ídolos, do sangue, da carne de animais sufocados e das relações sexuais ilícitas. Então Paulo, tomando aqueles homens no dia seguinte, tendo-se purificado com eles, entrou no templo, acertando o cumprimento dos dias da purificação, até que se fizesse a oferta em favor de cada um deles. Quando já estavam por findar os 7 dias, os judeus vindos da Ásia, tendo visto Paulo no templo, alvoroçaram o povo e o agarraram, gritando: Israelitas, socorro! Este homem é o que por toda parte ensina todos serem contra o povo, contra a lei e contra este lugar. Ainda mais, introduziu até gregos no templo e profanou este recinto sagrado, pois antes tinham visto Trófimo, o Efésio, em companhia na cidade, e julgavam que Paulo introduzira no templo. Agitou-se toda a cidade, havendo concorrência do povo, e agarrando a Paulo, arrastaram para fora do templo, e imediatamente foram fechadas as portas. Procurando eles matá-lo, chegou o conhecimento do comandante da força que toda Jerusalém estava amotinada. Então este, levando logo os soldados e centuriões, correu para o meio do povo. Ao verem chegar o comandante, os soldados
E os soldados cessaram de espancar a Paulo. Aproximando-se do comandante, apoderou-se de Paulo e ordenou que fosse acorrentado com 2 cadeias, perguntando quem era e o que havia feito. Na multidão, uns gritavam de um modo e outros de outro. Não podendo ele, porém, saber a verdade da causa do tumulto, ordenou que Paulo fosse recolhido à fortaleza. Ao chegar às escadas, foi preciso que os soldados o carregassem por causa da violência da multidão, pois a massa e o povo o seguia gritando: mata-o! E quando Paulo ia sendo recolhido à fortaleza, disse ao comandante: é-me permitido dizer alguma coisa? Respondeu ele: sabes o grego? Não és tu, porventura, egípcio, que há tempos sublevou e conduziu ao deserto 4.000 sicários? Respondeu-lhe Paulo: eu sou judeu, natural de Tarso, cidade não insignificante da Cilícia, e rogo-te que me permitas falar ao povo. Obtida a permissão, Paulo, em pé na escada, fez com a mão sinal ao povo e fez grande silêncio. E ele falou em língua hebraica, dizendo: agora, o discurso de Paulo, a defesa de Paulo está no capítulo 22, tá bom, queridos? Irmãos e pais, ouve agora a minha defesa perante vós. Quando ouviram que lhes falava em língua hebraica, guardaram maior silêncio. E continuou: eu sou judeu, nasci em Tarso, na Cilícia, mas criei-me nessa cidade e aqui fui instruído aos pés de Gamaliel, segundo a exatidão da lei dos nossos antepassados, sendo zeloso para com Deus, assim como todos vós sois no dia de hoje. Persegui este caminho até a morte, prendendo e metendo em cárceres homens e mulheres, de que são testemunhas do sumo sacerdote e todos os anciãos destes. Recebi cartas para os irmãos para ir a Damasco, no propósito de trazer manietados para Jerusalém os que também estivessem para serem punidos. Ora, aconteceu que, indo no caminho, já perto de Damasco, quase no meio-dia, repentinamente uma luz do céu brilhou ao redor de mim. Então caí por terra. Ouvi uma voz que me dizia: Saulo, Saulo, por que me persegues? Perguntei: quem és tu, Senhor? É o que ele respondeu: eu sou Jesus, o Nazareno, a quem tu persegues. Os que estavam comigo viram a luz, sem contudo perceberem o sentido da voz que me falava comigo. Então perguntei: que farei, Senhor? E o Senhor me disse: levanta-te, entra em Damasco, pois dali te dirão acerca de tudo o que te é ordenado fazer. Tendo ficado cego por causa do fulgor daquela luz, guiado pela mão dos que estavam comigo, cheguei a Damasco. Um homem chamado Ananias, piedoso, conforme a lei, tendo bom testemunho de todos os judeus que ali moravam, veio a procurar-me e, pondo-me junto a mim, disse: Saulo, irmão, recebe novamente a vista. Nessa mesma hora, recobrei a vista e olhei para ele. Então ele disse: o Deus dos nossos pais, que de antemão te escolheu para conhecerdes a sua vontade e veres o justo e ouvires a voz da sua própria boca, por que terás de ser sua testemunha diante de todos os homens das coisas que tem visto e ouvido? E agora, por que te demoras? Levanta-te, recebe o batismo, lava-te dos seus pecados e invoca o nome dele. Tendo eu voltado para Jerusalém, enquanto orava no templo, sobreveio-me um êxtase e vi aquele que falava comigo: apressa-te e sai logo de Jerusalém, porque não receberão o seu testemunho ao meu respeito. E eu disse: Senhor, eles bem sabem que eu encerrava em prisão e nas sinagogas e açoitava os que criam em ti. Quando se derramava o sangue de Estevão, tua testemunha, eu também estava presente, consentia nisso e até guardei as vestes dos que o matavam. Mas ele me disse: vai, porque eu te enviei para longe, aos gentios. Ouviram-nos até esta palavra e então gritaram dizendo: tira tal homem da terra, porque não convém que ele viva. Ora, estando eles gritando, arrojando-se as suas capas e ateando poeira para os ares, ordenou o comandante que Paulo fosse recolhido à fortaleza e que, sob açoite, fosse interrogado para saber por que motivo assim clamavam contra ele. Quando estavam amarrando com correias, disse Paulo ao centurião presente: se vos há porventura lícito açoitar um cidadão romano sem estar condenado? Ouvindo isso, o centurião procurou o comandante e disse: que estás para fazer? Porque este homem é cidadão romano. Vindo o comandante, perguntou a Paulo e disse: tu és romano? Ele disse: sou. Respondeu-lhe o comandante: a mim me custou grande soma de dinheiro este título de cidadão. Disse Paulo: pois eu tenho direito de nascimento. Imediatamente se afastaram os que estavam para inquirir com açoites, e o próprio comandante sentiu-se receoso quando soube que Paulo era romano, porque o mandara amarrar. No dia seguinte,
querendo certificar-se dos motivos que vinha sendo ele acusado pelos judeus, soltou-os e ordenou que se reunissem os principais dos sacerdotes e todo o sinédrio, e mandando trazer Paulo, o apresentou perante eles. Agora, irmãos, o capítulo 23. Fitando Paulo os olhos no sinédrio, disse: Varões e irmãos, tenho andado diante de Deus com toda a consciência até o dia de hoje. Mas o sumo sacerdote Ananias mandou aos que estavam perto dele que lhes batessem na boca. Então disse Paulo: Deus há de ferir-te, parede branqueada. Tu estás aí sentado para julgar-me segundo a lei, e contra a lei mandas agredir-me? O que estavam ao seu lado disseram: Estás injuriando o sumo sacerdote de Deus? Respondeu Paulo: Não sabia, irmãos, que ele é sumo sacerdote, porque está escrito: Não falarás mal de uma autoridade do teu povo. Sabendo Paulo que uma parte do sinédrio se compunha de saduceus e outra de fariseus, exclamou: Varões e irmãos, eu sou fariseu, filho de fariseus, no tocante à esperança e à ressurreição dos mortos, sou julgado. Ditas essas palavras, levantou-se grande dissensão entre os fariseus e os saduceus, e a multidão se dividiu, porque os saduceus declararam não haver ressurreição, nem anjo, nem espírito, ao passo que os fariseus admitem todas essas coisas. Houve, pois, grande vozearia, e levantando-se alguns escribas das partes dos fariseus, contendiam, dizendo: Não achamos neste homem mal algum, e será que algum espírito ou anjo lhe tenha falado? Tomando o vulto e a celeuma, temendo o comandante que fosse Paulo espancado por eles, mandou descer a guarda para que se retirassem dali e o levassem para a fortaleza. Na noite seguinte, o Senhor, pondo-se ao lado dele, disse: Coragem, pois do modo como deste testemunho ao meu respeito em Jerusalém, assim importa que também o faças em Roma. Quando amanheceu, os judeus se reuniram sob anátema, e juraram que não havia de comer nem beber enquanto não matassem a Paulo. Eram mais de 40 os que entraram nessa conspirata. Estes, indo ter com os principais dos sacerdotes e os anciãos, disseram: Juramos sob pena de anátema não comer coisa alguma enquanto não matarmos a Paulo. Agora, pois, notificai ao comandante juntamente com o sinédrio que vou-lo apresente como se estivesse para investigar mais acuradamente a sua causa, e nós, antes que ele chegue, estaremos prontos para assassiná-lo. Mas o filho da irmã de Paulo, tendo ouvido essa trama, entrou na fortaleza e de tudo avisou a Paulo. Então este, chamando os centuriões, disse: Leva este rapaz ao comandante, porque tem alguma coisa a comunicar-lhe. E tomando-os, pois, levou ao comandante, dizendo: O preso Paulo, chamando-me, pediu que trouxesse à tua presença este rapaz, pois ele tem algo a dizer-te. Tomando pela mão o comandante, pondo à parte, perguntou-lhe: O que tens a comunicar-me? Respondeu ele: Os judeus decidiram rogar que até amanhã apresentes a Paulo ao sinédrio, como se houvesse de inquirir mais acuradamente a seu respeito. Tu, pois, não deixes de persuadir, porque mais de 40 deles estão pactuados entre si sob anátema de não comer e nem beber enquanto não o matarem. Agora estão prontos, esperando a tua promessa. Então o comandante despediu o rapaz, recomendando-lhe que a ninguém dissesse ter-lhe trazido essa informação. Chamando, pois, os centuriões, ordenou: Tende de prontidão, desde a hora terceira até a noite, 200 soldados e 70 cavalaria e 200 lanceiros para irem até Cesaré. Preparai também animais para fazer a Paulo montar e ir com segurança ao governador Félix, e ao comandante escreveu uma carta nesses termos: Cláudio Lícias, ao excelentíssimo governador Félix, saúde. Este homem foi preso pelos judeus e estava prestes a ser morto por eles. Quando eu, sobrevindo com a guarda, o livrei para saber se ele era romano. Querendo certificar-me do motivo por que acusava, fiz descer ao sinédrio deles. Verifiquei ser ele acusado de coisas referentes à lei que os rege, nada, porém, que justifique a morte ou mesmo prisão. Sendo eu informado que ia haver uma cilada contra este homem, tratei de enviá-lo a ti, sem demora, intimando também os acusadores a irem dizer, na tua presença, o que há contra ele. Os soldados, porém, conforme lhes foi ordenado, tomaram a Paulo e durante a noite o conduziram até Antipátride, é uma cidade, né? Antipátride. No dia seguinte, voltaram para a fortaleza, tendo deixado aos da cavalaria irem com ele, os quais, chegando a Cesareia,
entregaram a carta ao governador e também lhe apresentaram a Paulo. Lida a carta, perguntou ao governador de que província era ele, e quando soube que era da Cilícia, disse: Ouvir-te-ei quando chegarem os teus acusadores, e mandou que ele fosse detido no pretório de Herodes. Então tá aí, meus irmãos, eventos relacionados à ida de Paulo em Jerusalém, a prisão dele, né? Eventos relacionados a isso, né? Como descobriu a trama dos judeus de querer matar ele. Paulo ali, né? Ele fala para o sobrinho dele comunicar, então ele é enviado para Cesareia perante ao excelentíssimo governador Félix, e depois segue a sequência dos relatos da prisão de Paulo e toda sua defesa. Passou por várias pessoas, passou por Félix, passou por Agripa, por Festo, enfim. Paulo testemunha do evangelho para todos esses. Na sequência nós vamos ver mais episódios sobre a prisão de Paulo. Amém? Obrigado por assistir mais esse vídeo. Deixa aí o seu joinha para que o YouTube considere o conteúdo como relevante, que os irmãos possam se inscrever no canal, ativar o sininho de notificação e compartilhar esse vídeo com mais pessoas. Amém? E claro, em primeiro lugar, leiam a palavra de Deus.